Pai do Senhor, povo de Deus, eu mais uma vez aqui vou estar fazendo um vídeo sobre uma palavra que o Senhor me deu em Mateus 8, a partir do 23. Eu vou estar lendo e depois vou estar falando um pouco a respeito do tema com vocês. O tema é Jesus acalma a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pouca fé? Então levantou-se e repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra forte, né? Palavra tremenda. Esse versículo é um versículo que ele me chama muita atenção. Tipo, durante essa semana e a semana passada eu andei passando por umas provações, umas tempestades, né, que se levantaram. Como diz, né? Quando você está próximo de uma santa ceia, ou próximo de um congresso, como era o meu caso, começa a vir os levantes. Aí tem hora que parece que o desânimo faz a gente temer, faz a gente achar que a gente vai perecer. Às vezes a tempestade é tão grande que parece que o nosso barco vai naufragar. E quando a tempestade está balançando o barco, a gente esquece que Jesus está no barco com a gente. A gente esquece que a gente está só. A gente não lembra que a gente, tudo que a gente passa é permissão do Senhor. E que quando a gente tá à frente de algo que é para a gente fazer para o Senhor, o inimigo ele vai se levantar mesmo, as provações elas vão vir, as adversidades elas vão vir, o barco teme a balançar. Só que muitas vezes a gente começa a se achar só, começa a olhar tanto para a tempestade que a gente acaba esquecendo de olhar para Jesus. Aí a gente começa a se maldizer, a gente começa a se sentir fraco, a gente acha que não vai sobreviver à tempestade, né? Como foi no meu caso, esses dias eu passei 2 semanas muito difíceis na minha vida, na qual me deu um desânimo tão grande que eu mesmo cheguei a me sentir como esse discípulo. Sinceramente, eu comecei a me sentir sem força, sem ânimo e querendo abandonar tudo. Né? A gente estamos aqui na igreja da gente, a gente estava esses dias, há um tempo já, a gente planejando um congresso com jovens. E parecia que as coisas não iam acontecer, né? E aquilo ali foi me desanimando, aí a gente marcava um ensaio, nem todo mundo tava, começava a me dar uma tristeza, e aquilo ali foi me dando um esfriamento espiritual mesmo. E eu comecei, a ficar meio oprimida com a situação. Eu comecei, questionar o Senhor, onde era que ele estava, por que tudo estava acontecendo, porque que por mais que a gente se esforçasse para fazer, parecia que o negócio não ia andar. E começou a me dar um desânimo, uma tristeza, uma vontade de largar o barco para deixar tudo, abandonar tudo, na verdade, né? Uma vontade de desistir mesmo, de chegar e no meu pastor falar, toma, eu não quero mais esse cargo, eu não quero mais estar sobre regência de jovens, porque tem coisas que acontecem que entristecem nosso coração. E como se não fosse pouco, tive levantes também na minha casa, em outras áreas aí da minha vida, algumas coisas que parecia que não, temiam não dar certo, e aquilo ali começou a me dar uma tristeza mesmo por dentro, como se eu estivesse só, como se Deus não estivesse me vendo. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a lembrar de uma irmã, né? Eu falei, eu vou chamar a irmã tal, que a irmã tal é a irmã de Deus, aí ela vai orar por mim e quem sabe eu me fortaleço, mas esquecendo eu que tem momentos na nossa vida que não é a gente, não é pra gente chamar as pessoas para interceder pra gente, a gente tem que interceder e crer que Jesus está junto com a gente naquela prova. Aí quando eu abri o WhatsApp, a pessoa, não sei, às vezes eu creio que foi um jeito de Deus trabalhar, de Deus mostrar que ele estava comigo, né? Eu abri o WhatsApp, a pessoa tinha me bloqueado, fiquei muito triste mesmo, fiquei muito oprimida com essa situação, porque ninguém nunca tinha me bloqueado, né? E sem eu saber o porquê. Aí eu já tava ruim, né? Fiquei pior. Eu fiquei um dia inteiro, mandei mensagem, a pessoa não respondia, o WhatsApp tava bloqueado, não tem como a pessoa ver, mandei mensagem em outra rede social, a pessoa não respondia, aquilo ali me entristeceu muito também. Eu já tava caída, falei, pronto, até tu, Brutus. Fiquei triste mesmo. Aí depois, o que aconteceu? Eu comecei a orar a Deus, questionar o porquê, Senhor, tantas coisas acontecendo na minha vida, o porquê de tanta perseguição, o porquê de tanta afronta.
o porquê que eu estou passando por isso. E o Senhor, ele começou a falar comigo. Porque muitas vezes você tem que... é um particular entre mim e você. Você não tem que estar envolvendo as pessoas. Eu entendo assim, tem momentos que a gente realmente, a gente precisa de uma pessoa para estar intercedendo por a gente, mas tem momentos que a gente é Deus. E muitas vezes a gente se esquece de chamar Deus para o nosso barco. A gente se esquece de acordar Jesus. A gente se esquece que Jesus está ali do nosso lado junto do barco e a gente esquece de clamar a Ele. Aí o que acontece? A gente quer se lançar sobre o mar antes do barco afundar, porque na nossa cabeça vai ver pronto, é o final, o barco vai afundar, eu vou morrer mesmo, tem outra saída, eu vou me lançar no mar. Só que tipo, aqui nesse versículo, eram discípulos, eram as pessoas que andavam com Deus, eram pessoas que viram Jesus fazer milagres, viram Jesus curar, viram Jesus pregar, viam as obras que Jesus fazia. Mas mesmo assim, naquele momento, a tempestade era tão grande que eles ficaram sem ter o que fazer, ficaram com medo. Eles não tinham visão de que Jesus estava ali, que por mais que a tempestade balançasse, o barco ele não ia perecer, ele não ia virar. O barco não ia, naufragar com eles juntos. Aí o que aconteceu? Eles gritaram, né? Chamaram a Jesus. Aí disseram: eis que o mar se levantou, uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, e eles, porém, estavam dormindo. E então, vou ler no versículo 26. E disse-lhe Jesus: por que temes, homem de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu uma grande bonança. E nós, olhando aqui observando o versículo, os discípulos aproximando-se o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos, que para eles já estavam perecendo, eles já estavam morrendo, para eles não tinha outra saída. E muitas vezes, em muitos momentos na nossa vida, a gente está assim, muitas vezes a prova é tão grande que a gente não consegue enxergar Jesus. Às vezes a dificuldade é tão grande que a gente não consegue enxergar Jesus. Aí muitas vezes a gente quer o quê? A gente quer se desesperar, a gente quer se lançar para fora do barco, a gente quer se lançar no mar, sem ter certeza que realmente o barco vai naufragar com aquela tempestade. Porque muitas vezes o Senhor ele permite a tempestade para quê? Para que nós venhamos clamar a Ele. E muitas vezes a gente quer clamar, assim, quer correr atrás das pessoas, né? E muitas vezes não é o que Jesus quer. Tem muitos homens de Deus ao redor da gente? Tem. Tem muitas mulheres de Deus ao redor da gente? Tem. Mas tem momentos que o Senhor ele requer um particular entre nós. Ele quer chamar a nossa atenção. E essa foi a forma que ele usou para chamar a atenção dos discípulos no momento daquela tempestade. Do mesmo jeito é na nossa vida. Tem muitas vezes que o Senhor vai permitir uma tempestade atrás da outra. Para quê? Para que a gente venha se despertar mais na oração. Para que a gente venha mais buscar em Deus. Para que a gente venha crer mais. Para que a gente venha praticar nossa fé. Para que a gente venha clamar o nome do Senhor. Para que a gente venha orar mais, jejuar mais, consagrar mais. E muitas vezes a gente não entende. Quando você está pronto a fazer algo para Deus, como é o nosso caso, nós estávamos, semana passada era sobre próximo da nossa Santa Ceia e essa semana próximo do nosso Congresso de Jovens. Não é fácil. Quando Deus ele vai fazer a obra, ou quando Deus ele vai batizar com o Espírito Santo, quando Deus vai renovar, vai se levantar muita coisa antes, vai. Para quê? Para que a gente venha se desanimar, para que a gente venha se desesperar, para que a gente venha achar que nada vai acontecer, para que a gente venha abandonar o barco. E não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente, mesmo que o barco ele esteja sendo balançado pelas águas, que a gente esteja ali alicerçado na fé, que a gente esteja ali crendo que aquela situação ela não vem para que nós venhamos morrer, mas para que a gente venha se levantar diante da presença dele, para que a gente venha clamar mais o nome dele, para que a gente venha se revestir mais do Espírito Santo, das armaduras do Espírito Santo, que a palavra de Deus também fala que a gente tem que se revestir das armaduras do Espírito. Para quê? Para que a gente possa resistir os dias maus. Porque os dias maus, esses com certeza, eles virão. E se a gente não tiver firme na rocha, se a gente não tiver alicerçado na fé, se a gente não tiver com a nossa vida espiritual equilibrada, a gente vai tender a cair. Vai tender a perecer. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que a gente pratique a nossa fé. A palavra do Senhor também fala o quê? A palavra do Senhor fala que certamente os jovens cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então que a gente tem que esperar sempre no Senhor, que a gente tem que crer no Senhor. Que a gente não tem que buscar, não é nas pessoas. As pessoas é bom ter pessoas de fé do lado da gente, mas tem momentos que a gente não tem que estar envolvendo eles. Então eu creio que o Senhor criou aquela situação, não sei, teve um desentendimento aí, a pessoa viu um comentário, que eu não sei se eu comentei, se eu não comentei,
Também em minha rede social tem um irmão meu que ele, quando eu preciso, ele mexe pra mim. Agora no feriado eu pedi pra ele estar mudando minha senha de todos os meus e-mails e colocar numa só, inclusive do Face, Instagram, pra que, tipo, eu tô precisando, mais pra frente, quando eu for trocar meu celular, eu, tipo, ter notado e não precisar perder, porque eu já perdi, tipo, um Instagram, já perdi um Face, porque eu não lembrava da senha. Então eu falei, como eu tenho plano de mais pra frente trocar esse celular, então eu pedi pra ele estar mudando pra mim. De repente ele viu ou comentou, não sei, eu também não perguntei, que eu não sei o que aconteceu direito, né? Eu sei que a pessoa acabou me bloqueando, mas eu creio que isso foi um meio de... Deus permitiu que a pessoa me bloqueasse, é uma pessoa que eu gosto muito mesmo, não deixei de gostar e não vou deixar de gostar porque a pessoa teve uma atitude, às vezes, não pensada, né? Mas, às vezes, algo que ela viu que eu comentei ou que eu curti que ela não gostou. Mas a gente conseguiu resolver, a gente conseguiu conversar e resolver e tá tudo ok. Aí, só que eu não sei, mas eu creio que isso aí foi uma estratégia que Deus criou para que eu não, naquele momento, não chamasse a pessoa, mas começasse a chamar Deus para dentro do meu barco. Que por mais que o barco estivesse naufragando, o que Deus queria naquele momento era o quê? Mais intimidade, apesar que eu busco muito em Deus, eu estou há um tempo aí também numa campanha na madrugada, tenho orado, tenho buscado, tenho consagrado, mas muitas vezes quando a prova é grande, a gente quer perecer, a gente quer pular do barco, a gente quer, tipo, se livrar daquela situação antes de realmente ver o que Deus tem preparado através daquela tempestade. E não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente enfrente a tempestade, porque servir a Deus não é você andar sobre o mar. Servir a Deus é você ter fé que Jesus está no barco com você. E que por mais que o barco balance para um lado, balance para o outro, você não vai perecer, porque Jesus está com você no barco. E a tempestade ela não vem para nos matar, ela vem para nos fortalecer. Às vezes a tempestade ela vem muito um atrás da outra em excesso, por quê? Porque Deus tem algo através daquilo para fazer. Isso eu tenho contemplado, porque ontem foi o nosso primeiro dia de congresso e o Espírito Santo derramou poder naquele lugar e eu creio que hoje vai ser a mesma coisa. Acabei anulando também um seminário que eu tinha aí também de mulheres, passei a minha entrada para outra pessoa, a pessoa está indo, está gostando, e é uma pessoa que precisa também, né? E tava com vontade de ir e não tava com condição. Então eu passei, falei, não vou não, já que teve esse clima, tá meio chato, eu me desentendi com uma pessoa, de repente a pessoa não quer nem que eu vá, então eu vou passar pra, como eu tenho que cadastrar antes de ontem, aí eu acabei, tipo, cadastrando o nome da pessoa e a pessoa tá lá. Aí indo, foi lá, gostou, tirando foto, me mostrou, tá uma bênção, que é um seminário de mulheres. E um dia eu vou poder ir também, quando for no tempo de Deus, não era pra mim mesmo, aí eu vou. Mas eu creio que hoje Deus ele vai brandar em nosso meio. Eu creio que Deus ele está no barco e eu creio que o que ele tem através do encerramento desse congresso, que ainda vai ter hoje e amanhã, vai ser muito grande, que é um congresso de jovens. Estou muito feliz com o que Deus tem feito no nosso meio. Estou muito feliz com mais os congressos que são o terceiro ano do nosso congresso de jovens. Eu, desde o começo, com a minha filha, tô nesse grupo e há um tempo agora, tipo, acho que vai fazer um ano eu estou na regência dos jovens e não é fácil você lidar com os jovens, você trabalhar na mente deles, eles não raciocinam como a gente sabe que a gente já foi jovem, né? Mas Deus ele tem derramado poder na vida dos nossos jovens e eu creio que o que Deus tem para fazer hoje e amanhã ainda é grande. Por isso que o inimigo, o inimigo não, os levantes eles vieram, né? Por isso que o Senhor ele permitiu essa tempestade. Porque o que ele tem para fazer no nosso meio ainda é grande, ele já tem feito muitas coisas, o que ele tem para fazer ainda é maior e melhor do que o que a gente espera. Porque a obra é dele, né? Tudo para ele. A gente tem procurado o melhor, fazer o melhor para o Senhor. E eu creio que vai ter vidas libertas, vidas salvas, vai ter batismo com o Espírito Santo. Eu creio que Deus ele vai abrir mente de crentes naquele lugar. Eu creio que Deus ele vai trazer pessoas afastadas da presença de Deus para voltar de novo até o primeiro amor com o Senhor. E se vier o Senhor é isso, é a gente voltar ao primeiro amor todo dia, é a gente não deixar a raiva, o ódio, a ira tomar conta da gente, porque nem é isso que Deus quer. Deus fala que a gente tem que aprender a perdoar, porque é perdoando que a gente é perdoado, né? Então eu sou uma pessoa que desde pequeno eu aprendi isso, que o perdão, ele edifica a gente, o perdão, ele melhora o nosso ego. E que a gente venha aprender a perdoar, que a gente venha aprender a entender o querer de Deus, que a gente venha aprender a entender a tempestade, que a tempestade ela não vem para nos matar, mas ela vem para que a gente venha lembrar que Jesus está conosco, que por mais que o barco balance para um lado, balance para o outro, Jesus ele não vai deixar a gente perecer, porque ele está no barco com a gente, porque a obra que ele tem na vida de cada um é grande.
Eu sei que vida de profeta não é fácil, porque Deus ele tem me usado como profeta. E quando a gente é profeta, a gente profetiza na vida dos outros, das pessoas, e Deus ele acontece, faz acontecer, porque quem usa a gente é Deus. E muitas vezes quando a gente está na prova, na peleja, é a gente Deus. O profeta não tem pessoa, nem sempre vai ter um profeta para estar profetizando para ele também. Às vezes é ele Deus. E muitas vezes a gente precisa entender isso, que um profeta, a vida do profeta não é fácil. Eu sei que não é fácil, não é um ministério que eu queria, mas foi o Senhor quem me capacitou para isso. Ele tem me usado, graças a Deus, na minha humildade, na minha sinceridade, para fazer aquilo que o Senhor, o Espírito Santo manda. Se for para abraçar, eu abraço. Se for para falar, eu falo. O que o Senhor colocar no meu coração, eu vou lá e falo. E Deus, ele acaba concretizando. Sou uma pessoa que eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma vida espiritual com Deus boa. Eu tenho buscado me fortalecer espiritualmente, apesar das lutas, das provações. Eu tenho me edificado sempre em Cristo. Porque Deus ele ainda tem muita experiência para me dar. Apesar que ele já tem me dado muita experiência, mas que nem que diz, teologia nenhuma supera a experiência que a gente tem com Deus. Eu tenho muitas experiências e creio que muitas experiências ainda o Senhor vai me dar. E quando o Senhor ele me usa como profeta aqui na terra, ele honra. E graças a Deus, eu tenho um ministério aí que eu tenho alcançado vidas na minha simplicidade. Eu tenho pessoas que Deus tem convertido o coração deles através da minha vida, por intermédio da minha vida. Hoje tem pastores, missionárias, tem pessoas servindo a Deus, que eu evangelizei, que Deus fez a obra. Tem pessoas que Deus falou que ia fazer e fez. Por quê? Porque quando Deus ele manda o profeta, ele se responsabiliza. E quando Deus me usa, eu falo exatamente aquilo que o Senhor mandou. Nunca falo a mais nem a menos, é exatamente aquilo que Ele mandou. Até onde o Espírito Santo me manda, eu vou. E o que o Espírito Santo botar para mim falar, eu falo. E o Espírito Santo de Deus, ele tem honrado, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Por isso que muitas vezes eu tenho passado por provações, por desertos que muitas vezes eu não tenho entendido. Mas eu creio que se Deus me colocou naquele deserto é porque Ele vai me dar mais experiência ainda do que o que eu já tenho com Ele. Creio que a obra que Ele tem é grande. Eu não sei até quando vai, porque a qualquer momento Deus pode voltar para mim, Deus pode voltar para você, para qualquer pessoa. Mas eu creio que se o Senhor nos capacitou para fazer a obra, Ele sempre se responsabiliza. E Ele sempre toma a frente. Quando o Senhor manda o profeta aí, o Senhor já foi à frente. Não é diferente dos profetas antigamente. E muitas vezes as pessoas precisam mais aprender a julgar a profecia, mas não o profeta. Porque às vezes quando a pessoa julga o profeta, a pessoa paga um preço muito grande. É isso que eu tenho aprendido. Desde criança que eu aprendi isso. Por isso que eu tenho pedido a Deus um discernimento. E Deus me deu esse dom para me saber discernir o que é de Deus e o que não é. O que é de Deus eu recebo, o que não é eu repreendo, né? Que a gente tem que ter essa sabedoria também. Que perto do final dos tempos, a palavra de Deus fala que haveria muitos que enganarão a muitos. Muitos falarão o nome do Senhor e não é. Por isso que a gente que serve a Deus sempre orienta as pessoas. Busque os dons do Espírito Santo, busque o dom de discernimento para você saber quando é o Espírito Santo falando e quando não é. Para que o mal não venha te enganar. Para que as pessoas que não estão ali influenciadas por o mal não venham te enganar. E para você saber quando o negócio é espiritual e quando não é. Quando é carnal e quando não é. Entendeu? E é assim que eu tenho servido ao Senhor. É na minha simplicidade. Vou continuar com o meu jeito. Se for para me mudar alguma coisa que eu já mudei, que seja para agradar a Deus. Eu não preciso estar agradando homem nem mulher, nem bajulando homem nem mulher, mas para agradando a Deus. Procuro conviver com todo mundo. Procuro gostar de todo mundo. Procuro conviver, não ter raiva de ninguém. Se tem um desentendimento com alguém, eu procuro resolver. Porque não é bom a gente guardar essas coisas da gente, porque a gente não sabe quando a gente vai partir. De repente a gente parte com uma mágoa de alguém, a gente perde a nossa salvação. E é assim, é que nem eu falei, eu fui lá, que eu tinha falado no começo, chamei a pessoa, usei o WhatsApp da minha filha mesmo para conversar com a pessoa e perguntei, né, o porquê, a pessoa me explicou, que eu não gostei de um comentário que você fez, eu não lembro até hoje que comentário foi esse, mas deixa pra lá, já foi. E eu falei, se eu comentei eu não vi, como eu também tenho o costume de, às vezes eu vou comentar uma coisa, lá no Rancho, quando fez. Aí de repente eu tô comentando, quando eu fui ver, eu comentei um comentário que era pra uma postagem e outra. Aí depois eu vi que você colocando um carinha de risada. Aí eu fui lá e eu falei, misericórdia. Eu acho que eu cliquei pra comentar a coisa e subiu outra página lá do Face e acabei comentando uma coisa que não era nada a ver. Fui lá e fiz comentário. Às vezes pode acontecer esse imprevisto. Mas eu creio que Deus ele permitiu que isso acontecesse pra quê? Pra que eu clamasse a Jesus. E tem momentos que a gente precisa mesmo chamar um amigo para orar com a gente, para orar pela gente, para interceder por a gente.
Mas tem momentos que a gente Deus, é a gente Jesus, entendeu? E muitas vezes a gente quer tá chamando as pessoas para uma coisa que é um particular entre a gente e Deus, entendeu? Por isso que a gente tem que ter sabedoria, porque para entender os momentos que a gente passa, para entender as dificuldades que a gente passa, para entender que é no barco que Jesus ele manifesta a sua glória. E no barco que você está passando, na dificuldade que você está passando, Jesus ele vai manifestar a glória dele. Mas para ele manifestar a glória dele, você tem que se levantar e clamar a ele. Muitas vezes a gente não tem que estar clamando o homem, nem a mulher, nem as pessoas. A gente tem que estar clamando Jesus. E muitas vezes ele permite o barco balançar, ficar em tempo, ficar em tempo de virar. Para quê? Para que você venha clamar o nome dele, para que você venha clamar ele. Tanto que quando ele acalmou a tempestade, os pobres discípulos falaram, né? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Entendeu? Porque no momento eles não tinham expectativa, eles achavam que eles não iam sair dali com vida. Mas quando eles acordaram Jesus, eles chamaram Jesus para o barco e viram que Jesus acalmou a tempestade, eles começaram a entender, entendeu? Eles começaram a entender o mistério. E Jesus estava dormindo e a tempestade lá fora. Eles pensaram, nossa, a tempestade está em tempo de virar um barco e ele dormindo. Eles estavam querendo o quê? Criticar o jeito que Jesus estava. Em vez de chamar Jesus para junto deles, eles começaram a criticar. Ele está dormindo. Eles foram lá, chamaram. Aí Jesus foi e acalmou a tempestade. Para quê? Para que eles viessem entender. Tanto que Jesus falou aqui, por que tem mais homens de pouca fé? Porque eles estavam temendo que o barco ia virar, que eles iam morrer, que eles iam perecer. Eles não estavam enxergando Jesus. Às vezes a dificuldade era tão grande que eles não enxergavam Jesus. Às vezes é igual na nossa vida. Muitas vezes até a tempestade ela parece tão forte, mas tão grande, que a gente olha para a situação, mas a gente não olha para Jesus. Por a gente não olhar para Jesus, a gente acaba não clamando, a gente acaba não orando, a gente acaba não se revestindo, entendeu? Achando que ali é o fim, e não é. Às vezes Jesus ele cria situações para que nós venhamos a chegar mais a Ele, para que a gente venha crer mais nele, para que a gente venha crer que Ele pode, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele muda o quadro da situação. Entendeu? Mas para isso a gente precisa chamar Jesus para dentro da gente. Às vezes Jesus está lá no cantinho dormindo, a gente precisa acordar Ele. Não que Jesus durma, né? É um modo de se expressar. E lá no barco Jesus estava dormindo, para eles Jesus estava dormindo. Mas Jesus estava vendo a situação, mesmo que ele estivesse deitado, ele estava sabendo o que estava acontecendo. Entendeu? E muitas vezes a gente começa a pensar assim, Jesus não está comigo, eu estou só, começa a murmurar, começa a questionar o porquê. Quando a dificuldade vir, quando a aprovação vir, quando o teu barco começar a querer virar, não é para que você venha questionar o porquê, é para que você venha chamar Jesus para junto do barco, junto de vocês dentro do barco. Porque Jesus ele não sai do barco, ele permanece lá. Ele está lá deitado dormindo, tá, mas ele não sai dali. Era para eles ter tido essa ideia, assim como é a gente também. Muitas vezes a gente tem que ter estratégia de lembrar de Jesus, de chamar Jesus para dentro da situação, de chamar Jesus para dentro da tempestade que você está vivendo. Que a partir do momento que você chama Jesus, você começa a crer e saber que Ele vai acalmar aquela situação, que Ele vai acalmar a tua tempestade e que Ele vai fazer maravilhas na tua vida. Que você está passando por tudo aquilo porque Ele quer te dar experiência. Ele quer te dar, quer te fazer homem e mulher de fé. Ele quer fazer com que você venha praticar a tua fé. E a partir do momento que você clama Jesus, vem para essa situação. Jesus, eu creio que eu não estou só. Jesus, eu creio que você vai resolver essa situação. Ele resolve. Ele entra na tua situação. Ele vai te mostrar que Ele está contigo, que você não está só. Muitas vezes o silêncio de Deus é porque Ele está trabalhando. Não é porque Ele nos esqueceu, porque Ele nos abandonou. Porque muitas vezes o Senhor ele precisa trabalhar em silêncio. E é no silêncio dele que você precisa chamar Ele para junto de ti. Não que Ele não esteja tutelado, Ele está tutelado. Mas às vezes para poder o Senhor fazer a obra, para poder o Senhor te tirar daquela situação, você tem que clamar. Se não clamar, Jesus ele não vai te tirar da situação não. E se tu começar a murmurar, tu pode até morrer nesse deserto. O segredo é nunca murmurar, não questionar. O segredo é crer, o segredo é adorar, o segredo é orar, o segredo é jejuar, consagrar e crer, colocar na mão do Senhor que aquela situação vai ter uma solução e deixar na mão do Senhor. Só que tem gente que muitas vezes põe a causa na mão do Senhor e tira.
Aí o que acontece? Aí às vezes quando acontece, mas não aconteceu isso. Por quê? Porque a pessoa mesmo colocou na mão do Senhor e na mesma hora, a incredulidade fez a pessoa não crer. Nunca a pessoa deixou de crer, a pessoa acabou perdendo de ganhar a bênção, de ganhar a solução para o seu milagre, de ganhar a solução para aquele momento que ele está passando, para aquela dificuldade que ele está passando. Por quê? Porque na mesma hora que a pessoa colocou na mão de Deus e começou a crer, a pessoa tirou da mão de Deus e começou a não crer, começou a ser incrédulo. E muitas vezes a gente tem que entender essa parte. Quando a provação está grande, clama a Deus. Quando a dificuldade está grande, clama a Deus. Quando vier as tempestades, clama a Deus. Chama Jesus para dentro do barco. Porque tudo vai dar certo. Não é para você se comportar como um fraco, nem como uma fraca. A palavra de Deus fala que num tempo de dificuldade a gente tem que se mostrar forte. É assim que a gente tem que fazer. Muitas vezes eu tenho passado por coisas que eu não tenho comentado. Eu não comento com ninguém, porque eu sei que muitas pessoas em vez de me ajudar, vai aplaudir aquele momento difícil que eu estou vivendo. Então eu clamo a Deus. E Deus ele me tira daquela situação e me levanta de uma forma que eu falo, valeu a pena ser um particular só entre eu e Deus. Porque se eu tivesse espalhado o que eu estava passando, talvez muitos tinham zombado, tinham espalhado, eu tinha virado um motivo de zombação, porque as pessoas olham pra gente assim, que a gente que serve a Deus, vai estar tudo bem, não é assim. Vai ter momentos de dificuldade, vai ter momento que a tempestade vai vir, vai ter momento que a dificuldade vai vir. Entendeu? Então eles acham que a gente é super-homem e super-mulher. Não, a gente é super-homem e mulher no que equivale à fé. Porque a gente crê que mesmo a gente tá naquela situação, que muitas vezes parece que não vai ter saída, Jesus ele vai entrar com a saída. E eles, quem não serve a Deus, eles começam a olhar pra gente assim como se a gente fosse super-homem, super-herói, que a gente tem que estar sempre de bem. E no momento que você mostra a sua fraqueza, aí eles começam a zombar. Entendeu? Até no momento de fraqueza a gente tem que se mostrar forte. Porque é através do nosso testemunho também que a gente vai edificar a fé de outras pessoas. A gente não pode murmurar pro ímpio. A gente não pode questionar o que a gente está passando pro ímpio. Por quê? Porque muitas vezes ele vai dizer, nossa, você está na igreja, está assim, porque eles acham que está na igreja, a gente não tem que passar por provação, e não é assim. O evangelho que eu conheço, ele nos ensina que quando a gente viver nesse mundo, a gente vai ter aflições, mas que a gente tem que ter de bom ânimo, porque Jesus fala o quê? Na mesma palavra. Assim como eu venci o mundo, vocês vão vencer. E essa palavra que nos coloca de pé. Essa palavra que nos faz crer que o Senhor vai nos tirar dessa situação. Entendeu? E muitas vezes a gente vai desabafar com pessoas que não têm esse entendimento. Veja a pessoa, tipo, te dar uma palavra para te animar, Jesus vai te tirar essa, você está se vendendo, não. Vai querer te colocar ainda mais para baixo. Por isso que eu aprendi uma coisa. Quando eu tenho que desabafar algo, eu procuro desabafar com pessoas que realmente são de Deus. Pessoas que Deus me mostra que são de Deus, que não são pessoas que vai sair por aí espalhando aquilo que eu estou passando, porque pessoas que falam muito, pessoas que eu não falo muita coisa da minha vida. Porque eu sei que, assim como a pessoa fala da própria vida ou de dentro do lar, pode falar da minha também. Então eu vigio muito nessa parte. Muitas vezes a gente tem que ser vigilante nessa terra. A gente tem que vigilar com tudo que a gente fala, o que a gente passa, não é para qualquer um que tem que saber o que você está passando. Tem coisas que é você e Deus. Se é para você dividir um pouco, às vezes, falar um pouco do que você está passando com alguém, procure alguém que realmente seja de Deus. Não saia por aí espalhando a tua aprovação para quem não tem sabedoria. Porque aquela pessoa, ao invés de te incentivar a praticar mais a tua fé, a te colocar para cima, vai te colocar para baixo. E ali é capaz até... Hoje a gente conhece várias pessoas que já pregou aí em grandes congressos, de Gideões, essas coisas, que são pessoas que hoje estão afastadas. Por quê? Porque em vez de pegar a promessa, crer na palavra, ali começou a dar crédito a pessoas que não tinham muito o que oferecer para eles, as pessoas que não tinham muito o que falar para eles. E muitas vezes, muitos deles também se afastaram. Eu não falo se desviar, não, se você desviado é o capeta. Se afastaram por quê? Porque muitas vezes a fama subiu para a cabeça, de uma forma tão grande que a pessoa se perdeu. Deus deu a sabedoria, Deus deu a ferramenta, Deus deu a palavra, mas a pessoa acabou se desviando, porque deixou com que a fama dominasse. Mas a gente tem que ver assim, que o único que brilha é Jesus, quem é a estrela é Jesus, quem é o dono da honra é Jesus, quem é o dono da glória é Jesus. Entendeu? E dependendo do que você esteja passando, da tribulação que você esteja passando, não começa a se desesperar não, começa a crer. Chama Jesus para junto de ti, porque Jesus está no mesmo barco que você está, você não está passando por isso só. A tua aprovação não é só tua, é de Deus, a tua aprovação é do Senhor, a tua aprovação é de Jesus.
Porque você tem passado, Jesus está junto contigo. Por mais que muitas vezes pareça que não, mas Jesus está caminhando lado a lado contigo. Mas às vezes ele está esperando só uma atitude sua. Ele está esperando que você clame a Ele, que você busque nele, que você persevere nele. E através de você perseverar e você buscar, você vai vencer, você vai sair dessa tempestade. O barco, ele vai acalmar. Essa tempestade que tem te cercado, ela vai acalmar. Só que você precisa chamar Jesus para junto de você, dentro do barco. Amém? Essa é a palavra que eu estou deixando nessa tarde. Que eu creio que através dessa palavra o Espírito Santo vai de encontrar você e vai te levantar dessa situação que você está vivendo. Eu vou estar deixando uma pequena oração para quem estiver assistindo esse vídeo. Senhor, meu Deus e meu Pai, vai visitando agora, Senhor, aonde esse vídeo alcançar, Pai, que tiver uma pessoa passando, Senhor, por um momento, Pai, no qual, Senhor, o barco parece que vai naufragar, que o Senhor venha mostrar para eles que Jesus está no barco, que por mais que eles estejam, Senhor, nesse momento difícil, no momento de incredulidade, que eles acham que eles vão perecer, eles venham enxergar que Jesus está do lado. E que eles não vão perecer, porque Jesus não vai permitir. Porque Jesus, ele acalma a tempestade. Vai visitando agora, vai fortalecendo a fé, vai animando, vai dando ânimo de vida, Senhor. Vai, Senhor, levantando em Tua presença, Pai, guiando na Tua presença para que eles venham fazer, Senhor, a Tua obra, Senhor, conforme a Tua vontade. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.